para tudo que você está fazendo, porque hoje eu vou te mostrar que muito provavelmente no futuro, ou quiçá agora, você não precisa mais de Photoshop para editar, fazer suas campanhas, suas capas de thumbnail, suas fotos para o Instagram. Você não vai precisar de mais nada, Júnior, nem o Canva, porque agora o Nano Banana veio para arregaçar todos os seus concorrentes, tanto de geração de imagem como para edição. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar algumas cocitas que eu fiz, como por exemplo, eu junto com o Deadpool e o Wolverine, que eu pedi para fazer uma troca de rosto. Olha só, esse era o original. Tudo bem que ele tá usando minha camiseta, mas era o original. E botou minha cabecinha. Tem eu numa foto que estava totalmente clara, pedi para ele escurecer tudo e colocar uma vela na frente. Peguei esse Goku que eu pedi para ele fazer como se fosse um ser humano, ou o Hantaro, ou os motoqueiros de Marte, ou o Inspetor Bugiganga, tudo isso usando o Nano Banana para fazer edição, mudar ângulo, mudar a filmagem, mudar tudo, como se tivesse um Photoshop na sua mão. E é isso que eu vou te ensinar hoje, nesse vídeo. Vou te mostrar como que faz para editar, mudar de ângulo, fazer tudo que você possa imaginar e melhorar suas fotos e as suas imagens. Mas antes de eu começar a falar sobre tudo isso e te ensinar, trazer conteúdo para esse canal, que é o que ele precisa, eu peço para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar um like, que isso me ajuda muito, deixar um comentário para fazer a palavra do Didico ser passada pra frente. E é isso, bora pro vídeo, Júnior. Então chega de enrolação, vamos lá. O que eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu vou entregar de conteúdo nesse vídeo. Vamos começar assim, como mudar um ângulo da sua foto. Tipo, digamos, se tiver uma foto de frente, quero mostrar você de lado, do outro. Vou ensinar aqui também como mudar o fundo, né? Remover fundo, fazer todas essas paranauezadas, adicionar objetos. Vou te ensinar também quais são os tipos de lente que existem e vou mostrar aqui um exemplo do que eu fiz. Aqui foi uma foto que eu tirei agora há pouco, né? De frente, uma foto extremamente bonita, mostrando todo o meu lado artístico, e pedi para ele colocar de lado e ele colocou no Nice. E assim, poucos prompts, coisas simples. Aí aquele exemplo que eu mostrei da imagem, eu pedi para ele colocar uma vela, escurecer. Veja, pega o detalhe, tirando o fundo, que aqui tá com a qualidade um pouquinho baixa, porque quando você faz o download ele faz um upscale, mas aqui é como é o preview. Mas se liga na roupa, a luz da vela pegando no meu rosto, na minha camiseta. Aí pedi para ele fazer como fosse um filme de terror, tudo isso com um promptzinho simples. Óbvio, tem hora que ele dá umas enroscadas. Por exemplo, eu pedi pra ele colocar um cenário de uma praia, tipo, chovendo atrás, caindo um temporal, e que meus olhos estavam saindo raios. Só que, pô, parece que o raio, eu tô chorando o raio, né? E não parecia que eu tava ali dentro dessa foto, né? E aí eu fui pedindo pra ele melhorar, fui falando aqui, ó, fazendo edição. Pedi, ó, falei, não parece que eu tô molhado, né? Aí agora parece que eu tô molhado. Eu falei assim, ó, diminuiu o raio do olho aí, cara, tá muito grande. Só que daí fiz um bagulho muito pequenininho. E aí eu falei assim, ó, agora o raio, tipo, tem que ser maior nos olhos. Aí ele explodiu o raio do meu olho. E aí eu fui, aos pouquinhos ali, pedindo, solicitando alguns ajustes. E aí ele chegou nessa imagem que pra mim ficou perfeita. A minha barba tá molhada, meu rosto tá molhado, minha roupa tá molhada, os raios agora estão condizentes e parece que eu tô numa praia que tá tendo um temporal. Isso é mais ou menos o que a gente vai fazer, mas aqui eu vou mostrar como que faz na hora, sim, poucas ideias. Vamos começar com o ângulo. Eu separei algumas imagens aqui minhas, só um minuto. Por exemplo, essa imagem aqui, eu vou pedir para ele mudar o ângulo, então, mesmo esquema. Clica na bananinha aqui, clicou em ferramentas, vai na bananinha e vamos mudar o ângulo. Prompt simples, eu não vou fazer prompts gigantes de texto. Esses prompts gigantes de texto em inglês, tal, com ângulo, lente, cenário, atmosfera, eu tô deixando tudo no grupo do Telegram que eu criei, que tá pequenininho ainda, a gente tá crescendo, mas lá eu vou ficar compartilhando tudo que eu crio aqui, como que eu faço, os prompts que eu utilizo, pra gente poder trocar ideia.
Então vamos lá, vamos mudar o ângulo do meu rosto. Vamos mudar o ângulo do meu rosto. Faça eu olhando para frente. Isso aqui é só um exemplo, você pode utilizar para fazer outros ângulos e tudo mais. Uma outra coisa que eu percebi que é importante aqui é, toda vez que você for utilizar o Nano Banana para uma outra imagem, se for criar outra coisa, tipo, você criou uma, você abre um chat novo e começa tudo do zero. Por quê? Porque senão ele pega contexto. Muitas vezes ele utiliza o contexto da conversa para ir editando a foto. É legal para você ir fazendo aquelas edições que nem eu mostrei do raio. Ali você vai editando a foto, mas caso você fosse subir uma nova foto para fazer uma edição, ele dá uma embananada, tá ligado? Banana. Ele se embanana ali e acaba se perdendo. Aqui ele fez, ó, que bonitinho. Catou, botou meu rosto para frente, ficou bom, ficou excelente. E agora eu vou fazer para outro lado. Agora faça eu olhando para o lado inverso. Vamos ver se ele vai entender. Não precisei subir uma nova imagem. A ideia é que ele pegue essa imagem e ele faça a girada da cabeça. E assim a gente vai editando essa imagem aqui dentro. Simples, rápido, não tem muito segredo. Isso aí, por exemplo, você tirou uma foto, não ficou legal, você quer arrumar o ângulo do seu rosto, você pode trabalhar com graus, então tipo 90 graus para a esquerda, 90 graus para a direita. Por exemplo, ele voltou meu rosto para o outro lado. Gire meu rosto para a... Ele está olhando para a direita, vamos olhar para a esquerda. E aí você consegue ir manipulando a imagem, lógico, tem hora que não fica tão perfeito, mas aí você vai dando uma mexidinha, você pode trabalhar com ângulos, então tipo 90 graus para direita, 90 graus para cima, para baixo, 35 graus para direita, fazer levantar o braço, que é o que eu vou fazer aqui neste próximo prompt que eu vou mandar. Aí ele fez, ele entendeu, tá vendo? Não tem segredo. Agora vamos fazer, faça... eu com as duas mãos para cima. E vamos ver se ele vai remover eu aqui, porque a ideia dessa foto era eu trocar minha roupa. Que também dá para você fazer aqui, você pode pedir para trocar a roupa. Ainda tá parecendo comigo, né? Pelo menos eu acho. Aí ele fez, ó, botou meu reloginho, até minha aliança tá na mãozinha certa, mano, tá na mão certa. E fez eu com as duas mãos pra cima, ficou bom pra caramba, e esse é um jeito de você mudar o ângulo da sua imagem dentro do Nano Banana. Próximo exemplo que a gente vai utilizar é mudar o fundo. Então eu vou subir aqui, mudar pra bananinha, vou subir uma nova imagem, que eu tenho aqui das minhas fotos de hoje, e eu vou fazer aqui, ó, para mudar o fundo. Como vocês podem perceber, eu sou extremamente fotogênico. Não tem uma foto que eu saia ruim, mas vamos lá. Remova o fundo e coloque um fundo verde neon. Não, vou colocar um verde claro. De novo, tá vendo? Prompt simples. Eu não faço nada muito complexo e tento mostrar ali pro chat o que eu preciso. Então, seja mais objetivo. Eu preciso remover o fundo e colocar um fundo verde. Fala isso para ele. Se você dá muita volta com a forma como você vai dizendo, vai ficar ruim. E aí você me fala, você precisa de Photoshop? Não precisa. Tudo bem que era rápido de fazer isso no Photoshop, mas extremamente rápido ele removeu e colocou um fundo verde claro, ficou animal. Isso eu coloquei um fundo chapado. Vamos trabalhar agora com o fundo. Coloca um fundo mostrando a Praça da Sé em São Paulo. Aí eu quero ver como que ele vai fazer. Porque você também pode colocar outros tipos de fundo, né? E também manipular a luz
da sua imagem. Eu vou mostrar também como manipular a luz aqui com essas dicas para você poder utilizar o Nano Banana como se fosse o seu Photoshop, né? E, cara, compensa muito. Vale muito a pena, você ganha muito tempo e é extremamente rápido. Você parar, tipo, para ver, tipo, sei lá, em menos de 1 minuto, ele faz aquilo que você tá pedindo. E ele colocou eu na Praça da Sé, em São Paulo. Caraca, mano, ficou muito bom. Faça a luz do meu corpo ficar em harmonia com o ambiente. Eu escrevi ao contrário, a harmonia que tinha que ter H, eu coloquei H. Esse é o problema do TDAH, tá? Às vezes bate forte. E vamos ver como que vai ficar essa imagem, ele harmonizando a luz no meu corpo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vale a pena se você colocar nos vezes 2 para você aprender aqui o que é possível fazer com o Nano Banana. Aí, ó, ficou bom demais. Como se o sol estivesse batendo em cima de mim. Ficou perfeito. Era isso. É isso que a gente precisa. Ótimo. Pulou, a gente trabalhou aqui então com o fundo e com a luz. A gente já fez também o movimento do corpo. Agora a gente vai adicionar objetos, essa é a parte mais legal, porque você pode mudar a sua roupa, você pode adicionar um objeto qualquer à imagem, e é o que eu vou te mostrar agora. Com a magia da edição voltamos, e aqui é o seguinte, subi minha imagem, eu vou pedir para ele trocar a minha camiseta e colocar um terno escuro, cinza, bonitão, e vamos ver o que acontece. Que a ideia é que ele trocar essa camiseta que eu tô por uma outra. Como que você pode utilizar, ou para que você vai utilizar isso? Pensa que você vende camisetas e você quer mostrar como que ficaria a sua camiseta numa pessoa, ou em você mesmo. Você pode vir aqui, sobe as duas imagens, imagem da camiseta, imagem da pessoa, e ele vai colocar para você a sua camiseta. Isso é bem legal para você poder mostrar. Caraca! Pega essa elegância, jovem. Ficou animal. Ele tirou a camisetinha do Mario, botou aqui um terno e o pai ficou bonito pra caralho, maluco. Ficou bom demais. Vou dar um outro exemplo de adicionar agora 2 imagens, né? No caso, eu vou mandar a minha imagem e vou pedir para colocar um outro objeto que é uma outra imagem. Segura aí. Com a magia da edição voltamos novamente. Agora o que eu vou fazer? Subir uma imagem minha, eu, tipo, parecendo que tô segurando alguma coisa, e como a gente não pode colocar armas aqui, né, porque a gente não quer incentivar a violência, eu vou pedir para ele colocar uma Nerf. Fui, dei uma gugada, peguei a imagem de uma Nerf e coloquei. Vamos ver o que ele vai colocar, se ele vai colocar essa arma direitinho aqui para mim, na minha mão. E com a magia da IA, ele colocou ali uma Nerf na minha mão, exatamente a Nerf que eu coloquei na imagem, como se eu estivesse segurando ela e fazendo aquela cara de maluco que eu sei fazer maravilhosamente bem. Porém, eu percebi aqui que ele meteu uns bonequinhos aqui, no qual eu não tenho. Isso aí é detalhe, a gente pode ajustar depois. Mas veja, ele colocou a imagem e ficou muito bom. Então você pode utilizar dessas duas formas. Você pode trocar uma roupa, você pode meter um chapéu. Por exemplo, vou meter um chapéu aqui só para vocês terem uma ideia. Eu vou botar um bonezinho. Só para vocês verem que, tipo, mano, dá para você colocar estilos de roupa em você mesmo. E xablau, pega esse boné mal colocado em cima da minha cabeça, até que ficou legal. Não gosto desse estilo de boné que é tipo grampeadinho aqui assim, mas ficou legal, funcionou. Isso aqui é um exemplo para vocês verem que dá para vocês colocarem objetos nas suas imagens. Então a gente tá aprendendo que, tipo, o Photoshop aqui tá perdendo feio, né, pro Nano Banana. Nano Banana, além de destruir em criação de imagens, ele também tá destruindo em edição de imagens. E agora, por último e não menos importante, nós vamos trabalhar com as lentes. Se vocês quiserem, como eu falei lá no grupo, eu vou colocar uma lista de lentes que dá para você colocar, uma lista de ângulos que dá para você escrever, tanto em português quanto em inglês. Vai estar tudo lá no grupo, se você quiser participar do grupo. Ele tá pequenininho agora, mas a gente vai ficar gigante. Então participa lá do grupo do Telegram pra gente trocar ideias sobre como automatizar a nossa vida. Mas voltando aqui pro vídeo, vamos trocar aqui as lentes e vamos fazer testes, né, com as lentes. Eu vou pegar mais uma vez uma imagem minha e vou fazer o procedimento padrão de colocar as imagens e pedir para ele mudar o ângulo da lente. Mude para a lente. Vou pegar aqui na minha listinha de lente
E vou pedir para ele colocar para esse modelo aqui. Tilt Shift Lens. E também vou utilizar aqui o Anamorphic Lens e o Fish Eye, que esses também são três lentes que eu acho bem legais, que dá um efeito muito legal na sua imagem. Mais ou menos, vamos ver se ele faz agora para Anamorphic. E por último, a olho de peixe. Essa ficou mais legal, deu uma pegada bem Blade Runner. E por último, a zóio de peixe. E ele fez a zóio de peixe, ficou muito bom também. Curti todas as lentes. Isso aqui é um exemplo de como você pode usar as lentes para suas imagens, dependendo do qual tipo de imagem que você quer criar. Isso também é legal para você utilizar também em redes sociais. Então, tipo, depende muito do seu ramo, do seu nicho, mas isso dá vida para suas imagens e deixa elas muito mais bonitas. E você também agora não precisa ser o expert do Photoshop para ficar editando. Você pode fazer isso do seu celular. Tipo, aqui eu tô fazendo pelo PC, mas você consegue fazer tudo isso que eu tô te mostrando pelo celular. Você abre o Gemini ali no seu chatzinho e vai pedindo. Agora, para finalizar, eu vou mostrar alguns estilos que eu curti e quero compartilhar com você. E aqui eu pedi para ele fazer uma minha imagem transformada num estilo Vaporwave ou retrofuturista, que é tipo que nem essas pegadas de canal retrô, sabe? E ele fez aqui, ficou muito legal. Outro estilo que é bem bacana é uns estilos mais naturais, ou estilos que nem de comics. Eu vou fazer dois. Um para tornar tipo uma parada mais street e uma outra de comics, que são dois estilos que ficam bem legais. Agora, com a magia da edição, eu voltei e mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Eu tinha pedido para ele fazer uma pegada mais realista, para melhorar a textura da minha imagem, cores, saturação. E aí o que aconteceu? Ele foi e pegou a última imagem. Então, como eu não tinha subido uma imagem para ele, ele continuou editando em cima daquela Vaporwave ou retrofuturista que eu tinha feito. E aí ele foi lá e aplicou isso. Isso é para você entender que se você não manda a imagem de novo, ele vai continuar com o contexto e refazendo aquela imagem. O que eu fiz? Remandei, é foda. Mandei novamente a imagem e ele deixou um contraste, ele ajustou ali os tons de saturação e da minha pele, iluminação e tudo mais. E pedi para ele também criar um comic book, né? Como se eu fosse um quadrinho. E aí ele trouxe aqui uma versão quadrinho minha, mais na pegada realista. Dá para você pedir para ele fazer um comic um pouquinho mais parecido com os desenhos da DC ou com os desenhos da Marvel, depende de qual estilo que você quer, mas aqui eu só para mostrar de exemplo para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo com várias dicas. O vídeo ficou um pouquinho comprido, mas vale a pena você assistir. Espero que você tenha gostado, e se você gostou, deixa um like, que isso me ajuda muito. Comenta aí, bota uns comentários para me ajudar, coloca, sei lá, banana, isso me ajuda muito, porque comentário ajuda a impulsionar o vídeo. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, e se você quiser fazer parte do grupo do Telegram, eu te convido, o link tá na descrição deste vídeo e também tá lá na minha página principal aqui do YouTube. Espero vocês no próximo vídeo, um beijo no bumbum e até mais.